Eu não gosto de Liga da Justiça. Não, essa daqui. E não tô nem falando do filme, tô falando dos personagens. Na real, da forma como esses personagens foram adaptados, porque eles não têm nada a ver com esses personagens. Agora, é mais importante do que nunca apontar que isso daqui é só minha opinião. Em geral, os personagens serem bem escritos e bem desenvolvidos é bem mais importante do que serem bem adaptados. Eu argumentaria que eles não são bem escritos ou bem desenvolvidos até agora, mas isso é uma outra discussão diferente dessa daqui. Eu tô mais interessado em entender o que a DC decidiu fazer ao trazer esses personagens para uma adaptação cinematográfica. Importante também de apontar que eu adoro DC. Não sou nenhum fanboy da Marvel que odeia DC nem nada do tipo. Essa guerra de editoras é um saco de acompanhar. Faça como eu. Ame a Marvel, ame a DC, odeio o conceito de empresas, anarquia. Mas antes de começarmos a falar sobre o que eu acho que a DC fez errado, vamos comparar com o que eu acho que a Marvel fez certo. Quadrinhos são uma mídia complicada, especialmente dessas duas empresas aqui. Você precisa que os personagens sejam estáticos o suficiente para durarem para sempre, mas que mudem o suficiente para se conectarem com outras gerações. Assim, você, seus pais e seus filhos podem ler sobre o Homem-Aranha e saber que é sobre alguém que tem poderes, e agora que tem que viver uma vida normal e uma vida de super-herói ao mesmo tempo. Então acompanhamos alguém lutando contra vampiros, aliens, o próprio editorial da Marvel, coisa do tipo, e acompanhamos ele tentando pagar o aluguel, os relacionamentos da vida dele, etc. Seu pai pode ter lido sobre o Peter na faculdade. Você pode ler sobre ele na vida adulta. E seu filho pode ler ele morto pela 8ª vez, ou sei lá. Mas o personagem é o mesmo. O tipo de história em geral é o mesmo, mas dentro do contexto dessa geração de quadrinhos. Quando você adapta de uma mídia para outra, coisas sempre precisam ser mudadas. E o MCU mudou os personagens e o universo, mas de uma forma que ainda se manteve correto os espíritos desses personagens nos quadrinhos. Esse Homem-Aranha não é idêntico a esse, pelo segundo ser uma adaptação dentro do contexto de um outro universo. Mas o espírito e ideia dos personagens é a mesma. Nem todos são fiéis, muitos são extremamente diferentes, mas aqueles que nos ancoram dentro do universo pegam pelo menos o espírito do material original. Também quero apontar aqui que algumas das mudanças que fizeram dos quadrinhos pro MCU afetaram os quadrinhos, para que o universo dos cinemas e dos quadrinhos tenham sinergia. Então as pessoas possam sair de um filme, ler um quadrinho e vai estar tudo parecido com o MCU. Eu odeio isso é absolutamente estúpido e eles precisam parar antes que caguem tudo ainda mais. Pronto, critiquei a Marvel, agora posso agradecer à vontade. Antes do universo compartilhado, nós tivemos a trilogia Cavaleiro das Trevas, que apresentou o Batman em um mundo mais realista, onde espinhas quebradas são consertadas no soco. Mas fora isso, realista. O que já se distanciou dos quadrinhos, mesmo Batman naturalmente tendo um tom pesado. Mundo diferente, Batman diferente. Não tem mais essa das gárgulas de Gotham serem um ser vivo porque a cidade em si é uma entidade que precisa do Batman. Não tem uma organização secreta que controla tudo e tem super soldados particulares. Ra's al Ghul não é imortal. O espírito do Batman ainda tá intacto / ser intacto, mas eu chamaria a trilogia Cavaleiro das Trevas de Elseworld. Elseworld é um termo dos quadrinhos da DC, que são basicamente histórias fora da linha do tempo principal. Geralmente dá pra olhar pra elas como um e se? E se um Batman no final de carreira voltasse ativa? E se o Super-Homem caísse na União Soviética ao invés dos Estados Unidos? Alguma coisa como Injustice é um Elseworld. Por isso os personagens em geral não tem nada a ver com os personagens que a gente conhece. Eles são uma versão intencionalmente diferente. De certa forma, é parecido com a forma que a Marvel cresceu o multiverso, que seriam basicamente universos paralelos da forma que a gente os vê no mundo real. Elseworlds da DC não são o multiverso DC. Eles são completamente diferentes, tirando as vezes que não são, mas em geral eles são. Multiverso na DC seria basicamente um universo paralelo com alguma grande mudança no passado, que criou um efeito borboleta e mudou tudo no presente. Então não tem absolutamente nada a ver com o universo principal. Além disso, só tem 52 deles, a não ser que eles tenham mudado isso sem eu ter visto. Eles fazem isso bastante. E também tem 52 universos sombrios, onde vários Batmans são do mal, e a história de origem deles é basicamente um Elseworld, mas agora dentro da continuidade do multiverso. E tem 2 continuações pra isso, e agora o Watchmen faz parte da DC. E por que eu ainda leio essa J? Mas enfim. Essa trilogia é: e se o Batman existisse no mundo real? Então eu chamaria de Elseworld, assim como eu chamaria Coringa de Elseworld. Esse Coringa não tem nada a ver com Coringa. É um personagem próprio que segue os conceitos de personagem, não uma adaptação direta dos quadrinhos. Uma versão diferente. Sabe outro Elseworld dos cinemas? Homem de Aço. Depois do fim dessa trilogia, nós recebemos um filme do Super-Homem que nem mesmo tem o nome do Super-Homem. O conceito é parecido. E se o Super-Homem existisse no mundo real? Eu vi esse conceito como uma questão de estilo e estética em Cavaleiros das Trevas, mas em Homem de Aço, o diretor Zack Snyder usa isso para levantar questões morais e filosóficas sobre como seria um ser poderoso desses aparecendo na tela. Eu tenho diversos problemas com esse filme e com o personagem do Clark Kent nele, mas ainda assim não é de todo ruim, e a ideia é bem legal. Esse Super-Homem não tem nada a ver com o Super-Homem dos quadrinhos, mas não tem muito problema nisso. A gente conhece o personagem e teve ele em 300 mil adaptações diferentes. Se quiser me entregar uma versão desse personagem que tá começando agora e o aprendizado dele é lento e conturbado, acho legal. Especialmente porque, quando eu saí do cinema, achei que esse era o início de uma trilogia nova, no mesmo estilo de Cavaleiro das Trevas. Achei que a gente ia ganhar um Homem
de Aço 2 e 3, mostrando mais do mundo reagindo a esse ser estranho, e mostrando o Clark se entendendo melhor aos poucos, até possivelmente virar o Super-Homem dos quadrinhos no terceiro filme. Pronto, temos uma trilogia de origem pra esse personagem. Adivinha o que aconteceu ao invés disso? Na San Diego Comic Con de 2013, a continuação de Homem de Aço foi anunciada. Mas não só isso, foi anunciada com uma frase do Batman, e depois apareceu um logo indicando que o filme seria Batman vs Superman. E acho que foi por aí também que o universo cinematográfico do DC foi anunciado. Em reação a isso, todo mundo disse nada. Tava todo mundo ocupado demais gritando pra formar palavras concretas. O problema foi a frase que escolheram. Essa frase veio especificamente de Cavaleiro das Trevas. O outro, ok, a trilogia do Christopher Nolan se chama Cavaleiro das Trevas. Esse quadrinho clássico do Batman se chama Cavaleiro das Trevas em português. Então sempre que eu for referenciar esse aqui, eu vou usar o nome original The Dark Knight Returns. Show? Dark Knight Returns é uma das HQs mais famosas do Batman, mas é um Elseworld. Ah, mas isso aqui foi só uma frase pra chamar a atenção, né? Não! Esse Batman é diretamente inspirado por esse Batman. Ao invés de adaptar o Batman pro cinema, adaptaram uma versão alternativa do Batman. Se isso fosse só a continuação de Homem de Aço, não teria problema. Batman é o vilão em um filme do Super-Homem, isso é interessante. Mas não! Isso daqui é o início do universo DC nos cinemas. Então esse mundo que foi construído ao redor da ideia de e se o Super-Homem existisse no mundo real, agora tinha uma Amazona que lutou na Primeira Guerra Mundial e usa raios como apoio pra ser um Homem-Aranha mais legal. Eles chegaram a explicar os personagens do Esquadrão Suicida? Isso é uma pergunta real falando nisso. Essa mulher prende as almas das pessoas na espada. Essa tem um espírito ancestral do mal preso no corpo. Esse cara é um crocodilo. E esse é um... Essa galera toda apareceu entre Homem de Aço e Batman vs Superman? Ou o governo já sabia que espíritos e mutações existiam, mas não aliens? Eu perdi alguma coisa? Eles chegaram a explicar de onde esses meta-humanos todos vieram? Em Esquadrão, o Flash aparece rapidamente e Amanda Waller sabe da existência dele. O que significa que todo mundo no governo americano devia saber da existência dele. Mas ninguém tentou fazer nada a respeito. Mesmo com o argumento para a existência do Esquadrão Suicida, sendo ter um grupo pronto para lidar com o Super-Homem se alguma coisa der errado. Esse universo trata a existência do Super-Homem de forma realista. E só dele. Isso não é um problema grande, mas só aconteceu porque esse universo foi escrito especificamente pro Super-Homem, não pro resto. E aí eles precisaram adaptar isso pro resto depois e... bom... temos o que temos. Enfim, BVS saiu. E com isso tivemos o início oficial do universo cinematográfico DC, com um Super-Homem que tá mais focado em derrotar o vilão do que salvar pessoas. Essencialmente não se importando com a destruição causada na cidade, já que ele ainda é novo e não entende os poderes o suficiente. Mas ao invés de deixar ele crescer pra deixar de ser o Homem de Aço e virar o Super-Homem... ok. E do outro lado, temos um Batman no fim de carreira, inspirado por um Batman no fim de carreira, que tá quebrado por dentro. Mais do que normal pro Batman, no caso. E quer matar o Super, o que vai totalmente contra as crenças desse Batman, mas não tanto desse aqui. Então, essencialmente, temos dois personagens de Elseworlds dentro do universo principal da DC do cinema. Quando a gente chega em Liga da Justiça, 3 novos personagens são apresentados. Eu não vou falar muito sobre o Cyborg, porque eu pessoalmente não sei muito dele. Eu li alguns arcos de Liga onde ele aparece, mas não cheguei a sacar muito o personagem, já que Liga é mais sobre esse grupo interagindo entre si do que sobre os membros individuais. Fora isso, minha experiência com o personagem é o desenho dos Titãs, e ele é maravilhoso lá, mas acho injusto de comparar. Flash é um caso complicado. Spoilers para um quadrinho que saiu quase meio século atrás. Barry Allen morre em Crise nas Infinitas Terras. O manto do Flash passa pro Wally West, e aí o Barry volta à vida depois. Mas isso é normal nos quadrinhos. Personagens morrem e voltam à vida constantemente. Afinal, existe uma personagem na Marvel chamada Fênix. O que você acha que ela faz? Então, Barry morrer e voltar não é uma grande coisa, né? Tem uma questãozinha nisso aí. A HQ que mostra a morte do Barry saiu em 1985. A HQ que ele volta saiu em 2008. Barry passou 23 anos morto. Levam anos para os personagens desenvolverem uma identidade fixa e mutável nos quadrinhos simultaneamente. Como eu disse, a HQ tem que apelar para todas as gerações, e a melhor forma de fazer isso é ter os personagens evoluindo com os anos, se modernizando e mudando levemente a cada fase dos quadrinhos, mas sem perder a essência de si próprio. Quando um personagem some dos quadrinhos nos anos 80 e volta um quarto de século depois, ele não é mais o mesmo personagem. Ele é a base de um personagem que vai ter que ser reescrito com a mentalidade e estilo dessa nova época. E aí o que acontece 2 anos depois do Barry voltar à vida? Um reboot, é claro. Em 2011, a DC lançou o evento Ponto de Ignição, e em cima da hora decidiram que ia ser um recomeço pro universo DC, e apagar toda a continuidade anterior. Então o Barry tentando se readaptar ao mundo durante 2 anos foi meio inútil, e agora temos um novo personagem em um novo universo. E aí, pouco depois, descontinuaram um reboot nos quadrinhos e trouxeram o universo antigo de volta. E isso foi um ano antes de Liga da Justiça sair. Ou seja, esse personagem mega conhecido e amado não teve tempo pra ser um personagem. É tipo a época em que a Marvel fazia um evento gigantesco a cada 6 meses. Não dá tempo
tempo pros personagens serem personagens. Então claro que o Barry Allen do filme é um personagem Elseworld também. Todo mundo sabe o que o Flash é pra ser, mas não o Barry especificamente. Honestamente, acho que se tivesse um Wally West no cinema, teria funcionado melhor. O Barry dos filmes é um alívio cômico, o Wally é engraçado. Muda a personalidade um pouco e casa bem. E aí a gente chega no Aquaman. Eu vou tentar ser rápido porque eu não quero ficar 15 mil horas editando. Ele tá todo errado. Arthur Curry é um personagem que eu gosto muito e tenho muito carinho por ele. E o Jason Momoa parece um cara divertido pra caramba de se estar por perto. Mas meu cacete, ele tá interpretando a si mesmo. O que eu vejo de vídeos bastidores, entrevistas e ele no Twitter é exatamente o personagem que eu vejo no filme. É a mesma personalidade, o que é bem diferente do rei responsável badass que eu tô acostumado. No final do filme dele, a personalidade do Arthur aparentemente muda, porque ele completou o arco dele. Então talvez no próximo filme ele esteja um pouco mais parecido com um personagem que eu conheço. O que seria ótimo, se eu não tivesse de lidar com Jason Momoa, que pode falar com peixe por 2 filmes, e se a DC não tivesse anunciado que o filme do Flash vai ser ponto de ignição, o que significa que esse universo inteiro e esse vídeo que você tá assistindo agora talvez sejam inúteis, porque vamos ter um reboot nos cinemas. Então os heróis da Liga da Justiça são um super-homem criado do zero, inspirado no super original, mas diferente por estar no início de um arco, que aí morre e volta à vida essencialmente como o super dos quadrinhos. Um Batman inspirado em um Batman que não é o Batman, que tá traumatizado pela morte do Robin, mas não vê problema nenhum em ter 2 moleques na equipe. E também um idiota, sendo que inteligência é, tipo, a principal característica do personagem? Um personagem que... um Flash criado do zero por necessidade, e o Jason Momoa, o que significa que nenhum dos personagens de Liga da Justiça estão corretos e fiéis. Nenhum deles. Não tem nenhum membro que tá correto. E tá, tudo bem, vou falar da Mulher Maravilha. Ela tá tão certa que isso genuinamente me deixa irritado. É como se tivessem pego a personagem de quadrinhos e colocado diretamente na tela. Menos essa versão aqui. Eu amo ela. Ela é sem dúvidas a melhor parte desse universo inteiro. Ao ponto que pra mim, a Diana da Gal Gadot entra na lista daqueles personagens de quadrinhos que foram imortalizados por um ator. Por que só ela? Por que não o resto da Liga também? Por que você fez isso comigo, Detective Comics? O fato dela ser tão incrível deixa o resto do universo pior, porque mostra o potencial desperdiçado. Oiê! Se minha voz tá diferente de como tava alguns segundos atrás, é porque eu cortei meu cabelo. Eu tô sumido há 1 mês, como alguns de vocês talvez tenham notado, e o motivo pra isso é que eu sou muito esperto e decidi começar meu canal do YouTube na mesma época que eu tenho um TCC pra fazer. Portanto, fiquei esse mês 100% focado nesse TCC e em mais nada na minha vida. Para Pokémon, Final Fantasy, Among Us, The Boys, My Hero Academia. Portanto, precisei dar uma pausa no canal pra fazer ele. Eu mais ou menos acabei, mais ou menos, então agora os vídeos vão voltar. Mas ênfase nesse semi mais ou menos. Então se eu sumir de vez em quando, é por isso. É isso, se inscrevam no canal e deixem um like. Porque mesmo que eu suma, eu volto e eu tenho sempre coisa pra falar. Inclusive eu tinha planejado um vídeo pra coincidir com o dia 31 de outubro, mas obviamente não vai dar tempo. Mas... vou fazer ele mesmo assim, porque é um assunto bem legal. O assunto é uma surpresa no caso, então se inscreve no canal pra saber, beleza? Show, beijos.